A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com alegria renovada, para a apresentação do programa A Consolação de Jesus, através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Pode ser ouvida através do AM em 1400 kHz ou através das mídias sociais, Facebook, YouTube e também através do nosso site. Todas as informações estão no nosso site, radioriodejaneiro.digital. E o programa A Consolação de Jesus é um programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, esclarecido à luz da nossa querida doutrina espírita. Essa doutrina que faz com que nós compreendamos cada uma das mensagens, dos ensinamentos que Jesus, os seus discípulos e os seus apóstolos nos trouxeram e que nos ajudam tanto a compreender a nossa vida. E quando nós temos a doutrina espírita nos esclarecendo, aí fica muito mais fácil de compreender. Agora a gente só tem que aplicar, nós temos que aplicar em nossas vidas. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de forma inédita. É sempre um programa feito exclusivo para essa data, ou seja, o programa de hoje, dia 26 de março de 2022, é um programa que foi feito para essa data, com reprises todas as terças-feiras às 16h30. Das 16h30 às 17h25 são as reprises do programa A Consolação de Jesus. E vamos juntos, então, estudar o Novo Testamento, vamos juntos compreender o que é que os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos e apóstolos querem nos passar, com essa compreensão que a doutrina espírita nos dá. Nós temos hoje uma passagem muito interessante, como todas são, né? Cada semana a gente vai descobrindo alguma coisa mais interessante ainda do que a gente já via antes. E, como eu falei, estudamos juntos. Por isso, pedimos para que você mande sua colaboração para nós, né? Sua mensagem, seu entendimento a respeito do ponto estudado. Hoje vamos estudar o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, no versículo 24. É um versículo apenas. Então, mande sua mensagem, seu entendimento do que você está percebendo. Se algum de nós falar alguma coisa que você não concorde, mande para nós. Se você concorda, se você quiser dar uma colaboração a mais, fique à vontade. Nós estamos aqui realmente querendo estudar juntos. Então mande sua mensagem de texto para o WhatsApp 21 984 59 39 50. 984 59 39 50. Vamos então à leitura do trecho de hoje, repetindo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho de hoje e nós temos a primeira consideração a fazer,
é que muita gente diz que o espírita faz apologia à pobreza e que o cristão não deveria buscar os recursos materiais. Bom, em primeiro lugar, não é isso que o texto diz. Jesus jamais disse que seria errado buscar os bens materiais, mas o que ele coloca é a prioridade das coisas. Se nós nos empenhamos em buscar em 100% do nosso tempo os bens materiais, realmente não vamos ter tempo para Deus. E quando nos referimos em tempo para Deus, é o tempo para as reflexões íntimas, porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. São as reflexões íntimas e é o trabalho que nós desempenhamos dentro de nós para cada dia nós nos melhorarmos, para cada dia sermos verdadeiramente cristãos. E não, como eu costumo dizer, arremedos de cristãos, né? Então nós temos aí esse texto que nos mostra qual é a nossa prioridade, qual tem que ser a nossa prioridade. E eu não vou me alongar muito, porque eu não quero tirar o tempo dos nossos irmãos que vão comentar o trecho de hoje. Pois é, João, mais um versículo pequeno. Semana passada falamos de 2 versículos apenas, e agora você veio só com um versículo para a gente comentar, não é? E que também traz profundo ensinamento, não é isso? Então a gente precisa verificar uma coisa importantíssima nesse versículo, tá? Que é a questão de que Jesus não quer que com esse ensinamento que nós fiquemos nos guerreando, né? Aqueles que não têm mais, né, esse tipo de adoração, tá? Né? Que tem com aqueles que têm desprendimento. E a gente precisa observar uma coisa, que Jesus sempre ensinou o quê? A repartirmos, não é? Quando se reparte, dá para todo mundo, não é verdade? Ele cansou de fazer isso perante os discípulos, com o pão, com a água, com o vinho, não é isso? Repartia, tá? E é muito claro quando se ouve falar, né, não agradar a Deus e a Mamon, nós vamos encontrar passagens importantes na doutrina espírita. Eu já vou citar logo uma, que é no capítulo 102 do livro Pão Nosso, não é? Emmanuel ditando para o Chico Xavier a respeito de uma dissertação sobre nós e César, tá? Ele começa a estabelecer ali as questões importantes da nossa responsabilidade para com a comunidade em que vivemos. Então é importante sim que façamos a nossa parte, que cumpramos com o nosso dever em darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Então, porque dando a César o que é de César, a responsabilidade pelo retorno em benefícios à comunidade, não é? É de César. Eu já fiz a minha parte, eu já contribuí, seja lá com impostos, seja lá com taxas ou de alguma forma, tá? Essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Mas a outra observação importante é a questão que nos chama para a caridade, não é? É um alerta que nos faz daquilo que sobra, porque o que sobra é o que tem que ser repartido, não é? É lícito, completamente lícito que eu cuide de mim, é super importante, inclusive. Primeiro, né, cuida de você, tudo bem, e depois sim, o que sobrar, você ajuda, você auxilia, você ampara. E aí é que está o grande detalhe, o grande X da questão, porque quando paramos para observar na questão de repartirmos o que sobra, podemos vislumbrar diante dos nossos olhos todas as necessidades que correm ao nosso lado. Seja alguém que está sempre na esquina pedindo um auxílio, seja alguém com quem você encontra quando está a caminho do seu trabalho pedindo um prato de comida, seja alguém que está apenas vendendo algo para conseguir angariar algum recurso para levar para sua casa,
não é? Seja um hospital que necessita de uma ajuda, tá? Ou seja, isso tudo reflete exatamente o que Emmanuel nos fala, não é? A respeito dessa passagem, desse versículo, tá? Que é você fazer um meio das suas mãos chegarem, não é? Aonde você não pode estar presente. A forma que você tem de auxiliar. Porque é nesse momento em que nós olhamos reportagens, em que nós vimos a realidade do mundo, a realidade de todos que estão ao nosso redor, não é? É que podemos observar, poxa, sobrou, que tal repartir? Não é? Isso é uma forma de desprendimento, é uma forma, sem dúvida nenhuma, de você, né, começar a agradar mais a Deus e começar a trabalhar muito mais em cima da caridade, porque Allan Kardec nos deixa muito claro que fora da caridade não há salvação. E o Cristo, o grande Rabi da Galileia, o nosso guia maior, nosso guia e modelo, vem nos alertar a respeito dessa passagem, dessa situação. Repito, ele não quer aqui criar guerra entre um grupo e outro, mas ele quer sim que cada um venha a amadurecer no sentido de repartir aquilo que sobra. Porque se sobra, é porque já é sim a providência divina te alertando, te orientando e te mostrando que há algo a fazer por alguém que necessita. E vai ter sempre alguém que necessita de ajuda, seja ao nosso lado, seja muito próximo de nós, ou seja exatamente como Emmanuel fala, aonde as nossas mãos não podem chegar. Como o Renato falou, a citação hoje que João traz para que a gente possa debater e provocar os nossos ouvintes a pensarem sobre o tema, embora seja muito curta, acaba trazendo diversos questionamentos e diversas propostas para que a gente entenda melhor a nossa estadia na Terra. Porque enquanto espíritos encarnados, nós dependemos dos recursos materiais, seja o dinheiro, sejam as posses, sejam as oportunidades materiais que a nossa posição nos dá, para que a gente consiga sobreviver durante esse tempo, durante esse prazo de validade que nós temos nessa encarnação. Mas é fato também, como João e Renato já abordaram, mesmo que rapidamente, muitas vezes a gente não consegue dar o devido valor ao dinheiro. Geralmente a gente superestima essas posses, essas propriedades, esses recursos financeiros que Deus permitiu que nós tenhamos. Então eu entendo que a gente acaba cometendo 2 ou 3 grandes erros quando a gente precisa lidar com as posses, com os recursos financeiros ou os recursos materiais que Deus permite que nós tenhamos durante a nossa vida encarnada. O primeiro é um que, de certa maneira, João e Renato acabaram remetendo, que é uma inversão. Ao invés de colocarmos Deus como prioridade e o dinheiro como um meio, nós fazemos exatamente o contrário e passamos a ver as posses, os recursos materiais que nós sabemos muito bem são efêmeros e podem ser retirados a qualquer momento. A gente começa a ver esses recursos financeiros como um fim em si mesmo. E é um fim em si mesmo que é um fim também material, que remete ao desejo, que remete às conveniências da materialidade e por aí vai. O segundo erro, me parece, é quando a gente finge que está compatibilizando essas duas situações, ou seja, o nosso engajamento com a nossa reforma íntima, o nosso vínculo, o nosso religare com o Criador e o nosso vínculo ou mesmo a nossa dependência com relação ao dinheiro e às posses que a gente muitas vezes acaba aglutinando ou concentrando durante a nossa vida. E aí a gente passa muitos anos fingindo que essas coisas
não se contradizem, e muitas vezes elas podem sim se contradizer, porque chega um certo momento que, se a gente não consegue se desapegar dos nossos bens materiais, esse apego acaba dificultando o nosso vínculo com a espiritualidade, porque esse vínculo, que muitas vezes pode se refletir a partir de um consumismo desenfreado ou um apego excessivo a esses bens, o chamado egoísmo, entre outros problemas, tudo isso, na verdade, remete a um dos maiores vícios da humanidade, que é exatamente o materialismo e o seu componente principal, que é o egoísmo. E a gente precisa lembrar, mais uma vez, assim como o Renato já falou, que muitas vezes aquilo que a gente tem é excedente, é além daquilo que a gente precisa para sobreviver bem. E quem disse que a gente não pode se sacrificar um pouquinho de vez em quando para que a gente possa ajudar um irmão que depende mais do que nós desses recursos? E isso me leva a falar de um terceiro erro que eu consigo perceber, não sei se os irmãos vão concordar comigo, se os ouvintes vão de alguma maneira conseguir se aproveitar dessas reflexões para que eles cheguem em suas próprias conclusões. Mas acho que o terceiro erro que eu percebo muito, inclusive em mim, porque quando a gente fala aqui dessas questões espirituais, isso não significa dizer que a gente já tenha todas elas resolvidas em nós. Nós também somos espíritos encarnados que estamos na busca do aperfeiçoamento, que ainda temos dentro de nós muito do homem velho. Mas enfim, o terceiro erro seria o uso injusto no uso desses recursos. Percebem? Ou seja, nós temos os recursos para a nossa sobrevivência, mas esses recursos também podem e devem ser utilizados para ajudar qualquer outra pessoa. Tudo aquilo que nós recebemos do Criador, seja a oportunidade do conhecimento, da educação, seja a família na qual nós nascemos, seja os amigos e companheiros ou companheiras que tenhamos durante a nossa vida encarnada, todos esses recursos, no sentido geral, são, na verdade, instrumentos, são meios para que a gente se aperfeiçoe. E será que é possível nos aperfeiçoar se a gente só utiliza os recursos que são doados para nós pelo Criador para o nosso próprio desejo, para satisfazer apenas as nossas próprias vontades? Que é isso que o Criador quer de nós? Ou será que, na verdade, Ele nos empresta esses recursos para que a gente saiba utilizá-los de maneira justa, de maneira caridosa, de maneira benevolente, indo além dos nossos meros desejos materiais, carnais, voltados ainda apenas para a questão da sensualidade ou do gosto pela mesa, né, da comida, da bebida, e passemos a olhar os nossos irmãos mais necessitados com os olhos mais amorosos. E aí a gente precisa realmente compartilhar ao menos partes desses recursos. Será que a gente não recebe esses recursos exatamente como um teste para ver se a gente hoje, ao contrário de encarnações anteriores, nós já conseguimos repartir, já conseguimos ter uma visão menos vaidosa, menos egoísta e mais paciente com relação a esses irmãos que passam por incríveis dificuldades? Eu deixo essa pergunta para que os nossos irmãos ouvintes possam refletir a respeito dessa questão. É isso, Renato, Léo, nós temos que fazer essa análise dentro de nós, né? Como o Léo está falando, né? Quando a gente fala primeiro para nós mesmos. E aí eu olho para dentro de mim e começo a pensar, será que eu não estou acumulando bens materiais? Será que eu tenho necessidade de tantas roupas, por exemplo? Eu vivo me perguntando, eu vivo olhando minha gaveta e falando assim, tem alguma coisa que eu não use? E às vezes a gente tem demais. Eu gosto muito de fazer aquela chamada limpa no armário, né?
e levar para o bazar do caminho do Senhor, porque assim pelo menos a gente vai ajudando alguém com aquilo que sobra da nossa mesa, da nossa mesa, do nosso armário, enfim, daquilo que nós temos de bens materiais. E é diferente daquela mulher, a viúva, né, que colocou como se fosse hoje R$1 ou 50 centavos ali no gasofilácio, e Jesus falou que a esmola dela foi a maior, a contribuição dela, né, o óbolo foi o maior de todos. Tinha gente que botava lá, imagina, alguém chegava lá, botava R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000, R$100. Ela chegou ali e botou uma moedinha de 50 centavos, né, traduzindo aí para a nossa realidade aqui no Brasil. E aí você pode falar, mas como assim, Senhor? R$10.000 é muito mais do que 50 centavos. Mas ela deu daquilo que estava fazendo falta. Ela podia, com aqueles 50 centavos, comprar um pão, por exemplo, para ela comer. Mas não, ela pensou assim, eu vou ajudar a quem tem mais necessidade, provavelmente. Porque naquele gasofilácio não era ajuda para o templo, apenas para que os sacerdotes, enfim, pudessem ter as suas necessidades físicas saciadas, mas também, e até hoje acontece, para ajudar aquelas pessoas que têm necessidades maiores, que têm fome, que têm sede, que estão desabrigadas, né? A realidade de Petrópolis, onde eu moro, que as pessoas estão com muitas necessidades ainda, estão desabrigadas, estão desalojadas. E o que a gente faz? Aí a gente observa, por exemplo, tem uma igreja perto da minha casa e a própria UMEP, né, União Municipal Espírita de Petrópolis, que arrecadam as doações. Eles não estão aceitando mais roupa por 2 motivos. Um, que foi bastante roupa doada, e outra que naquelas roupas doadas muita coisa era porcaria, era lixo. E aí a gente fica se perguntando, será que essa pessoa que doou aquilo que não serve para ninguém, ela estava doando com vontade de ajudar? Porque pode acontecer, a pessoa também pode ter coisas, né, roupas que são rasgadas e tal. A gente de vez em quando encontra com uma pessoa que não tem grandes posses, né, que ganha ali o seu saláriozinho e que gasta praticamente todo o seu salário e no final do mês não sobra nem um centavo para comprar uma roupa decente. Ela anda com uma camisa poída e tal. A gente vê várias pessoas assim. Ela pode doar aquilo ali? Pode. Mas a gente sabe que tem gente que, infelizmente, olha pro armário e fala assim, isso aqui tá rasgado, tá velho, isso aqui eu ia jogar no lixo. Não, vamos doar. Não é assim, né, gente? É o que eu sempre falo. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Se eu tenho condições de comprar uma camisa nova, eu tenho uma outra usada, mas que ela está em bom estado, eu vou doar. Mas se ela está ruim, eu posso até doar. Por exemplo, eu vejo um morador de rua sem camisa no inverno de Petrópolis, eu tenho uma camisa que está um pouco poída, que está um pouco rasgada e tal, eu vou doar, com certeza. Mas muitas vezes, infelizmente, é para realmente tirar o lixo de dentro de casa. E a gente tem que pensar, será que eu estou fazendo a caridade mesmo? Primeiro que não é caridade, é uma obrigação nossa, né? E segundo, que para eu doar alguma coisa, eu tenho que realmente doar alguma coisa que seja importante para mim. Se eu doar alguma coisa para me desfazer, porque está ocupando espaço, etc. e tal, tudo bem, pode ser doado. Isso é bom. Mas a gente tem que pensar muito bem em como está a nossa relação com os bens materiais, para a gente não ficar aí nessa coisa do que falaram Renato e Leopoldo. Bem, meus irmãos, mas nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. E meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que é um programa dedicado ao estudo do Novo Testamento à luz da nossa doutrina espírita. E nós estamos agora ali terminando o mês de março, né? E daqui a pouco completamos um ano de programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar agora aos sábados, 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. E nós queremos que você entre em contato conosco, mande suas mensagens, seus textos pelo WhatsApp 21 98459 3950. 98459-3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. E nós tivemos aí na primeira parte o Renato e o Leopoldo falando a respeito dessa questão que muita gente fala. Eu quero agradar a Deus ou a mamão? Quero agradar a Deus ou ao dinheiro? E a nossa relação, como falou o Renato, falou o Leopoldo, nossa relação com os bens materiais tem que ser uma relação saudável. A gente não pode, de maneira nenhuma, imaginar que vamos nos escravizar ao trabalho para ganhar mais e mais e mais e mais, e depois a gente simplesmente olha para a nossa vida e fala, perdi a minha vida. Como Jesus fala também, né? Que ele quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então, são dois tipos de vida. Uma vida voltada única e exclusivamente para as coisas do mundo físico e uma vida voltada para a moralização. Quando a gente foca na moralização, na nossa moralização, nós vamos deixando de lado coisas que antes eram importantes para a gente. São as inversões dos valores. Nós invertemos os valores. O que é mais importante para mim, João, hoje, é exatamente buscar o crescimento moral, buscar o aperfeiçoamento moral, buscar a melhoria de mim mesmo, para que eu possa ser um cidadão melhor, para que eu possa ser um esposo melhor para minha esposa, um pai melhor para minha filha, um amigo melhor para os meus amigos, um cristão verdadeiro. Um dia eu quero bater no peito e falar como Paulo de Tarso, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E também, em outra passagem, ele diz, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, são reflexões que nós vamos fazendo, vamos olhando então para dentro de nós, vendo onde estão os equívocos que nós ainda cometemos e vamos nos corrigindo, porque esse é o objetivo belo da nossa vida, da nossa existência física. Mas agora eu quero ouvir o Henrique Parente. E aí, Henrique, o que o tema de hoje nos fala, né? Jesus, esse grande pedagogo, nos ensinando sempre, 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 e de uma maneira que a gente não tem como correr, não tem como esquecer aquilo que ele diz, não é isso? É muito interessante a maneira como Jesus coloca a questão. Deus e as riquezas como dois senhores. Não é à toa que ele faz isso. Jesus está falando para nós, né, a respeito de coisas muito importantes, no nível de evolução que nos encontramos e as dificuldades que temos. Uma necessidade de compreensão a respeito das leis de Deus e da própria natureza divina que existe em nós. A outra é algo que consideramos muito importante, que é a posse das coisas, dos bens materiais. E a gente, com a medida do tempo em que estamos atravessando no decorrer dos séculos, vamos aos poucos pesando essas questões de maneira muito significativa. Temos muitos exemplos de pessoas, né, que enveredaram pelo caminho das posses a todo custo e o resultado das suas escolhas. Jesus nos apresenta uma vida diferenciada. Fazendo referência a um futuro, é claro, ele nos propõe a compreensão daquilo que realmente é necessário para viver essa vida que ele traz para a gente como referência,
que é o reino que ele apresenta, né? Que ele coloca a si mesmo, né? Como sendo aquele que nos orienta a alcançar aquilo que ele próprio também já alcançou. Esse estado que ele se encontra de identificação com o Criador, com o nosso Pai, nos colocando ou se colocando como irmão de cada um de nós, como filho de Deus que ele o é, e nós também, mas à medida que a gente for compreendendo essa relação entre nós e o nosso Criador. E isso leva muito tempo para entendermos, até vivenciarmos plenamente essa condição. Então, meus irmãos, é muito interessante realmente essa maneira como o próprio Mestre coloca a questão da riqueza, da posse das riquezas, o valor que isso tem nas nossas vidas. Os nossos irmãos colocaram aqui os seus comentários, as opiniões e estudos, né, a respeito desse tema que é muito interessante. E nós vamos voltar outras vezes, de uma forma ou de outra, a pensar e a falar sobre isso, que realmente é algo que toma muito a nossa vida. A vida está toda pautada nessas relações do homem com as posses das coisas. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata desse tema, né? Ele coloca ali alguns momentos do Evangelho, algumas parábolas e situações, e depois discorre a respeito da importância da fortuna, da posse das riquezas e tudo mais. Uma história que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo é a passagem de Zaqueu, que eu sempre achei muito interessante, de uma riqueza extraordinária, a compreensão daquele homem que era um cobrador de impostos, a sua atitude em relação ao valor que ele dava aos bens e alguma coisa que dentro dele começava a modificar-se. E no resultado final da história vivida por Zaqueu, e isso não é uma parábola, Zaqueu compreende aquilo que realmente lhe traria benefícios, ou uma espécie de uma outra forma de riqueza, um outro tipo de riqueza. E aí é que aquele momento em que Jesus, jantando com ele, ceando com ele, com a família de Zaqueu, conta uma história e Zaqueu resolve mudar a sua maneira de viver. E Jesus diz: hoje desceu salvação sobre esta casa. Isso é belíssimo. É um momento onde alguém alcança uma compreensão que antes não tinha. Então, à medida que estamos vivendo, experienciando a nossa relação com a vida material, com as coisas que envolvem a vida material, e nesse circuito, né, a posse de muitas coisas, a riqueza do bem, seja conquistado pela maneira natural do trabalho, do esforço, ou mesmo de forma ilícita, nós vamos ter a experiência de possuir a riqueza. Só que, em geral, acontece uma situação oposta, né? Nós acabamos ficando possuídos por elas, ou pela riqueza. Como o João coloca no início, né, a maneira como a gente lida com a posse das coisas é que é o grande problema, e não por ser rico, por ter bens, mas a importância que a gente dá àquilo acaba não sobrando espaço realmente para pensar em outras situações, na compreensão dessa nossa natureza, na compreensão da nossa relação com o Criador e tudo mais, porque gastamos muito tempo buscando a posse das coisas materiais. Então este sempre vai ser um assunto muito importante para as nossas reflexões, pelo menos enquanto tivermos em conta essa necessidade que a gente cria em torno da posse dos bens materiais, que no fundo acabamos sendo possuídos por elas. Allan Kardec nos fala que nós criamos para nós necessidades artificiais. E isso é uma grande realidade. Quando poucas coisas são necessárias, como o próprio Jesus diz lá naquela conversa dele com Marta e com Maria. E Maria escolheu a melhor parte. Ali era uma situação diferente, não falava de dinheiro, de posse de coisas, mas de um interesse que naquele momento não cabia tanto como o interesse escolhido pela Marta. E durante a nossa vida, a gente precisa realmente perceber, observar e fazer as nossas escolhas a respeito de como vamos ou estamos utilizando a nossa riqueza.
Zaqueu, no exemplo que lembramos ainda há pouco, ele fez a sua nova escolha. Ele teve a oportunidade, a experiência de ter muito dinheiro e o conseguiu de forma não tão bacana, né? E usurpando, tirando de outros, cobrando a mais do que devia, mas ele entra num processo de arrependimento. Literalmente, ele se arrependeu profundamente e a partir daquele momento ele iniciava um novo ciclo de vida. E o seu comportamento iria mudar com certeza. Não é à toa que Jesus diz aquela frase, né, que hoje desceu salvação sobre esta casa. Porque ele tinha certeza absoluta que Zaqueu dali para frente modificaria a sua forma de vida. E para nós fica esse exemplo e essas reflexões e tudo que foi comentado aqui hoje pelos nossos irmãos, por todos, e o pensamento de cada um de vocês a respeito da importância que as riquezas possuem em nossas vidas. Mas sempre é bom lembrar, como um ponto para que essa reflexão siga um rumo muito significativo para nós, é o próprio versículo em questão, né, onde nos é dito que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou as riquezas. Mesmo quando formos ricos, podemos aprender a servir a Deus. Mas é importante salientarmos aqui a questão que Kardec nos traz à baila, porque nós criamos, muitas vezes, necessidades artificiais. Quais seriam as necessidades verdadeiras, mais próximas daquilo que nos tornaria mais felizes? Porque é muito importante essa questão. Então, o homem mais feliz, diz o próprio Kardec, é aquele que menos necessidade tem. É isso, Henrique. Nós, lembrando de Zaqueu, é muito interessante, e lembrando de outras passagens mais do Evangelho, é muito bom, que a gente tem aí algo mais palpável, né? E aqui você citou uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 926, onde Kardec pergunta: a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Ou seja, Kardec perguntando se o progresso, com cada vez mais necessidades da civilização, né, vai aumentando a necessidade, se não vai também aumentando a fonte das aflições ou criando novas aflições. E a resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aí está, meus irmãos, aqui a palavra da espiritualidade superior, falando exatamente a respeito do que citou nosso Henrique Parente, que o mais rico é o que tem menos necessidades. E aí, claro, podemos falar que o mais feliz é aquele que tem menos necessidades, óbvio, porque a felicidade está diretamente relacionada à consciência de cada um. A nossa felicidade, se fosse baseada nas coisas materiais, nas posses materiais, seria uma felicidade que se encerraria no momento que nós
deixaríamos este corpo físico. Ou seja, no momento em que nós desencarnaríamos. E não é por aí, não é assim. A felicidade é algo muito mais amplo do que nós possamos imaginar. Essa felicidade, ela vem da consciência tranquila, como já diz o próprio Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade respondendo ao que é felicidade na Terra. E aí, a espiritualidade responde: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Ou seja, se nós tivermos somente a posse do necessário, o que é necessário? Eu costumo dizer que eu tenho muito mais do que eu necessito. E por vezes eu me pego desejando algo material que eu vou fazer a pergunta: será que eu realmente preciso disto? E a resposta normalmente é não preciso. Não é? Mais uma camisa, mais um tênis, mais um sapato, mais um cinto, mais um isso, mais um aquilo. E será que eu necessito disso tudo? Desses a mais? Claro que não. Nós vamos chegar à conclusão de que não necessitamos de absolutamente nada de excessos. E é isso, meus irmãos. Nós vamos aqui agora dar voz aos nossos irmãos que sempre colaboram conosco de alguma forma, mandando a sua mensagem, mandando o seu olá, o seu... enfim, a forma deles falarem conosco. Temos aqui o nosso Hermes, nosso irmão Hermes. Ele diz aqui: puxa, seu João. Aliás, ele mandou uma mensagem antes, né? Falando a respeito de um trecho. Gostaria de saber especificidades sobre a edição do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que o senhor por favor não, viu, Hermes, está utilizando neste programa. E aí falamos a respeito da Bíblia que usamos, que é exatamente a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, né? E ele diz que estuda com calma, com paciência, sem pressa, e é isso mesmo. Tem que estudar dessa forma. A gente não tem pressa de nada, a gente tem que conhecer, a gente tem que tirar as dúvidas, a gente tem que perceber os detalhes de estudo. Então é por aí mesmo, né? A gente vai crescendo junto, viu, Hermes? Obrigado aí pela sua colaboração. A nossa irmã Marinalva aqui também mandando o seu recadinho. Quem mais? O Helder Campos, Jana. Bom dia, meus irmãos. Paz e bem a todos. João, um belo estudo para fazer uma reflexão à luz do Espírito, ou à luz do Espiritismo, né? Obrigado. Um forte abraço a todos. Helder Campos, Jana, de Braz de Pina. Obrigado, meu irmão. É isso aí. Vamos estudar juntos. Estudando juntos, a gente vai conseguindo entender. Célia Regina, lá de Itapira, interior de São Paulo. Bom dia, João Nogueira, Henrique Parente e toda a equipe do programa Consolação de Jesus. Estou com vocês todos os sábados, às 9 horas da manhã. Muita gratidão, paz e bem. Célia Regina. Obrigado, Célia. Estamos juntos, é isso aí. Vamos sempre juntos aqui fazendo esse programa, fazendo a Rádio Rio de Janeiro, né? Maria do Carmo. Bom dia a todos. Na escuta desse excelente programa, que é uma consolação para a nossa alma e vivências do dia a dia. Gratidão. É isso aí, é bom para você, é bom para cada um de nós que faz parte desse programa. Muito obrigado, minha irmã. Temos a nossa Carmen também, mandou uma mensagem. A Cristina Gonzalez, nossa Cristina Gonzalez também aqui sempre participando, mandando abraços. Quem mais? Carlinda, nossa irmã Carlinda. Batemos um longo papo, né, Carlinda, sobre as coisas interessantes da vida, importantes. Alcinei também mandando abraços e etc. Obrigado a todos. Tem mais uma mensagem aqui, não manda só abraço a nossa irmã Elizabeth Coutinho. Obrigado, Elizabeth. Fica com Deus aí. Vamos em frente, né? Nosso programa está terminando. A partir da semana que vem temos o último capítulo do Sermão do Monte, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7. Vamos dar início e vamos complementar com os estudos.
Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que bom, Senhor, que nós já temos o conhecimento, pelo menos em parte, do Teu Evangelho. Que bom, Senhor, que somos alertados constantemente por Ti e por tantos e tantos irmãos que estão a Teu serviço. São os espíritos tarefeiros do bem que nos assistem, que nos consolam, que nos impulsionam a fazer as coisas certas. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo isso que nós estamos recebendo. Obrigado porque hoje nós já compreendemos pelo menos parte, uma parte pequena, claro, mas já começamos a compreender o Teu Evangelho, a Tua doutrina espírita. Então nós queremos, além de agradecer, Senhor, pedir sim, pedir por tantos irmãos que estão nesse momento sofrendo, quer por uma doença insidiosa, difícil de tratamento, de cura, quer por problemas familiares, profissionais, financeiros, o que quer que seja, que esteja nesse momento atormentando o Senhor, esse irmão, essa irmã, que possamos todos nós, pois todos nós passamos pelas dificuldades da vida, que possamos ter certeza de que Tu estás conosco, Senhor. Tu não nos abandonas. Como dissestes, e Mateus captou no último versículo desse evangelista, que Tu dissestes: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos ciclos. E nós não duvidamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua paz e pela Tua compreensão. Que nós estejamos contigo, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta, regenerar